Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de The Idol. Eu fiz vídeo dos 2 primeiros episódios, né? Fiz o primeiro, depois fiz o segundo. Aí eu desisti de fazer vídeo da série porque a série era simplesmente tenebrosa, mas eu prometi que eu voltaria aqui com uma opinião do último episódio, porque também eu sei que vocês adoram ver vídeo meu xingando série, né? E assim, ultimamente até não tem acontecido com tanta frequência, assim, eu tenho gostado das coisas que eu tenho assistido, mas The Idol, gente, simplesmente assim, ó, se eu pudesse furar meus olhos, eu furaria, mas eu preciso muito deles na minha vida, então eu não vou fazer isso. E infelizmente não existe uma coisa pra desver, assim. Às vezes o Black Mirror, ele se faz importante na nossa vida, entendeu? Às vezes a gente precisa ter um dispositivo, alguma coisa que a gente consiga desver as coisas, entendeu? Meu sonho era poder apertar um botão na minha cabeça e falar desver The Idol. Não quero ter lembranças dessa série. Enfim, quando a gente achava que tava tudo horrível, a gente percebeu que sempre pode piorar, galera. Nunca nada está tão ruim que não possa piorar, entendeu? Essa é uma questão, assim, que... essa frase já existe bastante no futebol, né? Que quando o time tá meio mal, assim, existe, assim, como piorar. E, no caso, ali, pra The Idol, essa expressão também pode ser utilizada, né? Antes de eu falar de toda a catástrofe, né? Eu queria só comentar sobre a nossa querida Jennie, né? Que ela foi utilizada como um grande marketing da série, né? Fala, nossa, que a Jennie vai estar em The Idol, não sei o quê. E ela é maravilhosa, né, gente? Eu acho ela lindíssima. As 4 meninas do Blackpink são maravilhosas, assim. Eu não escuto muito Blackpink, mas eu acho elas, assim, artistas sensacionais, assim. Adoro ver o jeito que elas se vestem, assim. Eu sigo elas no Instagram e tal. Mas... fizeram um marketing enorme em cima disso. E a guria... Cara, se juntar todas as cenas dela... Com certeza alguém no Twitter fez esse cálculo. Então, se vocês procurarem no Twitter, vocês vão achar. Mas assim, se juntar todas as cenas dela... Eu não sei se dá 5 minutos de série. Eu não sei. Juro, eu não sei. Enfim, ela apareceu na série, tinha toda uma promessa de que, né, iam lançar essa garota e acabar destronando a Jocelyn, né, ia ser uma facada nas costas da Joss, alguma coisa assim, e não aconteceu nada. Tipo, tem a cena dela indo na gravadora, tem a cena dela ensaiando, dela gravando lá o clipe e tudo mais, tem a cena dela falando com a Joss que ela ia lançar a música World Class Singer, né, e nada acontece. Simplesmente a personagem evapora. A personagem tem um final, aliás, não vai mais ter, o World Class Singer não vai mais ser só música, não. Porque provavelmente, né, a série dá a entender que a Joss pegou a música de volta. Só que assim, a personagem não tem um final. Enfim. Uma coisinha que eu queria comentar com vocês é que eu não sei de onde surgiu esse papo de que ia ter 6 episódios e que decidiram cancelar e daí excluir o último episódio. Gente, desde o primeiro... Se vocês forem assistir, vou deixar aqui nos cards, tá? O vídeo do primeiro episódio que eu fiz aqui. Naquele vídeo eu já falei que era uma minissérie de 5 episódios, tá? A série, ela inicialmente foi concebida para ser 6 episódios quando era uma mulher diretora e que ela foi retirada da produção porque o nosso querido Abel, The Weeknd, achava que não tava como ele queria a série. E aí, a série, quando ela foi reformulada pelo Sam Levinson e pelo The Weeknd, ou Abel Tesfaye, né, que é o nome artístico novo dele, simplesmente os dois decidiram que seria uma minissérie de 5 episódios. Tem um cara que trabalhou na série, que ele fez um tweet esses tempos, que ele falou assim: eu trabalhei pagando os atores na série e desde o começo foram 5 episódios. 5 episódios. E eu não sei de onde que as pessoas estão tirando esse papo de que são 6 e que ia ter uma segunda temporada. Gente, sempre foi 5, tá? Talvez alguém tenha colocado no IMDb alguma coisa assim que eram 6, porque normalmente o padrão de uma série é 6 ou 8 episódios, né? Normalmente uma série tem um número para de episódios, né? Eu não sei de onde tiraram essa informação, mas, gente, sempre foi 5 episódios, sempre foi uma minissérie, tá? Então, enfim, voltando ao foco, vamos falar da Joss, né, do Tedros e de personagens adjacentes aí dentro da história. Basicamente, essa série, além de ser um negócio sem pé nem cabeça, né, daí tem gente que comenta, nossa, como as pessoas tão puritanas, gente, não é essa questão, entendeu? Tem um vídeo aqui defendendo a primeira temporada de Sex Life, que é basicamente uma putaria, entendeu? Só que assim... a questão não é essa, entendeu? A questão é que é uma série vazia. Ela não vai pra lugar nenhum, entendeu? Todos os episódios acontece basicamente a mesma coisa, que é a Joss ali sendo manipulada pelo Tedros, o Tedros comandando aquele culto ali, que um dos personagens comparou muito bem no último episódio como algo do Charles Manson, e... basicamente é ela lutando para se encontrarem, para produzir uma música, deles ficam nesse vai, nesse vem, nele assediando ela ali na frente dos outros, e daí as pessoas chegam a dar risada porque é uma situação humilhante, não tem cabimento. Gente, todos os episódios são a mesma coisa. E daí a Leia, né, que é a única pessoa sensata da história, ela tenta impedir, mas ninguém escuta ela. Aí a gente tem aquela personagem lá, a Destiny, né, que o pessoal no Twitter tava chamando ela de Jojo Todinho. Ela tem uma vibe mais assim, ela é uma das melhores personagens também, só que também ela deixa meio que a Deus dará uma hora, assim.
Então, assim, chega num ponto que você fica, cara, o que tá acontecendo nessa porra dessa série, entendeu? Porque é só coisa horrível, é ruim, entendeu? É ruim. É só sexualização de corpos femininos o tempo inteiro, você não vê um cara pelado na série, você só vê mulher pelada. Não interessa o que a Lily Rose Depp falou de, eu sabia que eu faria algo para chocar e não sei o que. Amiga, a série é horrível. E a culpa não é sua, você é boa atriz. Espero muito sinceramente que você tenha ótimos trabalhos mais pra frente e que você consiga se consolidar mais nessa carreira, porque você é uma Nepo Baby que tem um futuro promissor. Você é uma boa atriz, tá? Mas assim, gente, o que o The Weeknd fez com a caralha da carreira dele, né? Porque assim, tendo em vista que ele fez questão, né, de entrar a fundo na história, de escrever o personagem dele, né, de fazer tudo isso, é porque ele tinha algum motivo pra contar essa história, né, pra querer contar essa história. E a coisa é que, assim, em vários momentos, a situação toda se assemelhou tanto com situações que a Selena Gomez viveu, que, cara, na minha cabeça agora, simplesmente, o Abel é o Tedros, e eu não consigo mais desfazer essa conexão. E, gente, tem cenas simplesmente bizarras. Infelizmente, ele não é um bom ator. Infelizmente, ele não atua bem. E assim, era num ponto cringe da coisa. E aí você começa a ficar transtornado, porque você fica assim, meu Deus do céu, esse cara canta tão bem, faz músicas tão boas, faz críticas tão legais nos clipes dele, como que ele tá fazendo essa caralha dessa série, não só fazendo, como ajudando na criação, como ajudando na produção, tipo, meu filho, pelo amor de Deus, o que você fez com a sua carreira? Eu espero muito sinceramente que, tipo, isso não abale de alguma forma a carreira musical dele, porque ele é um excelente cantor, mas, gente, bizarro. The Idol uma bizarrice, sem pé nem cabeça. E, gente, o que é aquele texto no último episódio, onde eles estão no estádio, né, no SoFi Stadium, lá, que é o da Samsung, que eles estão lá, os três, né, produtores ali da Joss, conversando entre si e falando sobre o Tedros, assim, como se eles fossem da quinta série, que estão fazendo bullying com um coleguinha, assim. É um texto de quinta série. Gente, eu imagino os atores passando essas cenas, como eles se sentiram, entendeu? Às vezes a necessidade de colocar o pão na mesa, ela é maior, entendeu? Então você não pode fazer muita distinção sobre os trabalhos que você tá fazendo. Também tem outra, né? Você pensa, porra, uma série da HBO, né? E assim, Sam Levinson se consagrou com Euphoria. Inclusive, eu estou muito preocupada com a próxima temporada de Euphoria, porque a anterior já foi extremamente sexualizada das meninas, né? A primeira foi um pouco mais ok, daí a segunda já foi ladeira abaixo, agora a terceira eu já estou em pânico, entendeu? Mas assim, você pensa, pô, Sam Levinson se consagrou ali com Euphoria, né? HBO tem coisas... produções muito boas, né? Um grande estúdio que sempre manda várias produções para premiações e tudo mais. Então você fica, vem aí algo, né? Algo para a minha carreira. Só que daí a pessoa entra no bagulho, que era um negócio antes, e daí no meio do caminho você tem uma estrela que acho que é a última Pringles do tubo, que resolve mudar a caralho toda, e daí, tipo, tira a diretora mulher, porque tinha um olhar feminino demais sobre a história. Gente, é muito engraçado, porque eu já vi vários trilogias ou sagas de filmes e coisas assim que tem direção feminina e direção masculina. Tipo, porque assim, às vezes, dependendo da produção, cada filme, sei lá, da trilogia, vamos usar exemplo de uma trilogia, tem um diretor diferente. E, gente, a mesma trilogia, o que tem a direção de uma mulher e que tem a direção de um homem são muito diferentes. 50 Tons de Cinza, o primeiro filme, né, que é o 50 Tons de Cinza, é dirigido por uma mulher. O segundo filme, né, que é 50 Tons Mais Escuros, né, é dirigido por um homem. E a diferença visual das cenas, dos momentos... E assim, eu tô usando de exemplo esse filme em específico porque é um filme realmente bem sexual, né? Tipo, em todos, né? Toda a trilogia é um dos principais assuntos da história. E assim, a diferença de visão da situação de tudo... Velho, é, assim, imensa. Assim, um ângulo de uma câmera, uma forma uma andada de um personagem, enfim, dá pra ver muita diferença entre uma visão feminina e uma visão masculina. E aí, enfim, né, o Abel achava que tinha uma visão muito feminina da história e foi lá o próprio Sam Levinson dirigir, aí virou essa caralhada dessa putaria aí que, né, todo lugar que você olha tem alguma coisa muito louca acontecendo, né? E assim, é muito engraçado porque a história tinha muito potencial, assim. Se você conta pra uma pessoa, né, a seguinte sinopse, a série conta a história de uma popstar jovem que acabou de voltar de uma clínica de reabilitação e ela é uma estrela mirim, assim, ela a vida inteira cresceu na frente dos holofotes e está contando sobre esse retorno dela à música, né, a indústria, como ela é por trás e fala a questão pessoal dela, de que ela perdeu a mãe e de como é a produção ali dessa artista, as coisas com as quais ela tem que lidar, você pensa, mano, da hora, eu quero ver essa série.
Não é essa série que eu recebi. Eu recebi uma série sobre um líder de culto maluco, que é, como o personagem falou no último episódio, é uma versão de Charles Manson, né? Porque, pra quem não sabe, Charles Manson simplesmente se mudou pra casa, nem lembro de quem mais, não lembro se foi pra casa, não, na casa do Polanski ele invadiu. Mas enfim, ele se mudou pra casa de alguém e ficou lá na casa da pessoa parasitando. É um líder de culto que se muda pra casa de uma cantora muito famosa, e aí ele simplesmente começa a fazer ela passar por umas bizarrices, assim, né? Abusar emocionalmente e fisicamente dela, enquanto todo mundo só assiste a desgraça acontecer. Foi isso que eu recebi. Porque, assim, aquela coisa de bastidor ali que eu queria ver, a produção e o mano a mano, e eles brigando pra, sei lá, colocar uma música numa playlist do Spotify, pra entrar no chat de não sei o quê. Mano, eu não tive nada disso, sabe? As coisas que a gente esperava que fosse receber nessa série, a gente não recebeu, entendeu? A gente não viu ensaio pra show, né? Isso é o melhor de tudo, né? Porque, assim, dali pra 6 semanas, ela teve a turnê, a gente não viu nada de ensaio pra show, não viu nada existiu, assim, simplesmente o show estava pronto, não tinha uma concepção estética, nada. O personagem do Troye Sivan também só existe ali no negócio, a gente não sabe que fim levou ali o namorado dela, né, que tava sendo acusado do negócio, deu a entender que, assim, tipo, deu a entender não, obviamente tudo foi armado pra ele, mas assim, a gente não sabe o desfecho, não sabe se a carreira do cara realmente acabou, se a Joss falou alguma coisa. A série abre várias páginas e não conclui nenhuma, entendeu? É simplesmente uma catástrofe. Eu acho que a palavra certa pra essa série é uma catástrofe. E daí é a série inteira, a Leia tentando botar um juízo na cabeça da Joss. E não, o que são as cenas na Valentino? Eu, gente, fiquei com pena da Valentino, tá? Valentino lá fazendo um merchan, né? Coitados, eles pensaram, nossa, vamos fazer um merchan na nova série da HBO aqui, né? Mano, que foi o merchan da Valentino nessa caralho, entendeu? Pelo amor de Deus, meus pêsames, Valentino. Sorte de vocês que agora a Margot Robbie tá fazendo aí turnê mundial de Barbie com vários lookinhos de vocês, né? Porque a público que te teve ali em The Idol foi péssima. Mas assim, é muito louco, porque o segundo episódio, até o momento que Tedros aparece, era sensacional. Eles simplesmente esqueceram essa trama ali dela com o clipe, dela com a questão da mãe, deles relembraram ali depois dela falando que a mãe abusava dela emocionalmente. Aí eles abriram essa questão da personagem de que ela realmente não tinha, não sabia como era um amor carinhoso, né? Um amor de cuidado. Pra ela, tudo era sempre um amor abusivo, né? Ela só sabia obedecer e, né, fazer de tudo pra agradar alguém, mas assim, ela só sabia ser mandada, né? A própria conversa ali que aquelas duas funcionárias dela de casa ali tem em espanhol, acho que é no terceiro ou quarto episódio, sei lá. Mas nessa conversa ali a gente vê bastante como a personagem realmente é, né? Até porque elas são duas personagens que enxergam bastante a Joss como ela é por elas estarem convivendo dentro da casa dela, né? Ok, a série abriu essa história aí, né, de que ela é uma personagem que não sabe como é ter uma relação saudável. Só que daí, assim, tipo, cara, se o Tedros não existisse nessa série, essa série teria sido incrível. Esse é o ponto. É uma pena. Eu espero que se o Abel futuramente for se envolver com produções cinematográficas, ele fique ali na produção executiva, sabe? Fique bem ali, quietinho na produção executiva. E, infelizmente, essa série é um caos. Se você não assistiu, não assista. É uma das piores séries que eu vi. E é muito engraçado porque uma coisa é você ver uma série que é um caos e, tipo, é uma produção de baixo orçamento, assim, entendeu? Tipo, um bagulho que o povo não tem grana pra fazer, entendeu? E daí é um negócio meio meia boca, porque, pô, não tem grana pra produzir, não tem grana pra fazer a filmagem, pra fazer um bom design de set, pra fazer uma boa revisão de roteiro. Aí tudo bem, entendeu? É até compreensível. Tipo, não quer dizer que você tem que gostar, né? Você pode falar mal da série que é ruim também. Mas assim, quando é uma série que não tem grana pra ser feita, você até entende por que ela é mal feita, né? Porque ela não teve grana. Só que daí você vê uma série como essa, que tem visuais lindos, tá? Tem, tipo, uma direção de fotografia impecável. Assim, tratamento de imagem lindíssimo, a coloração, né, das cenas e tudo, os planos, como eu falei, direção de fotografia é muito legal. A gente tem planos muito bonitos, assim, tem um momento que tem uma cortina, assim, esvoaçando com o vento, e ela tá lá no fundo, tocando piano. Então, assim, tem cenas muito lindas. Só que, assim, você vê uma puta de uma produção dessa ser uma catástrofe, por causa de roteiro. Porque tem um ator péssimo sendo protagonista. Assim, sério, o roteiro dessa série é deplorável. Deplorável mesmo. Horrível, horrível, horrível. Não tem dinheiro no mundo que salve um roteiro horrível. Essa que é a questão, entendeu? Porque se você tem um roteiro bom... Cara, eu não lembro quem que fala isso.
Mas tem alguém, tipo, das internets aí que fala isso. Se você tem um roteiro bom, cara, não importa o quão ruim é a produção cinematográfica. A história se salva, porque o roteiro é interessante. Só que se o seu roteiro é ruim, velho, não tem dinheiro no mundo e produção boa no mundo que salva um filme, uma série, porque não tem o que fazer, entendeu? A história que tá sendo contada é ruim. Então, enfim, é uma pena, porque a série tinha muito potencial. Como eu falei, a Lily Rose é uma boa atriz, ela é uma Nepo Baby que tem potencial. E vamos ver aí futuros papéis dela. Ela tem alguns outros trabalhos aí já, e eu espero que isso não manche a carreira dela, né? Porque, de um modo geral, eu acho que ela se entregou bem à personagem, né? A culpa não é dela que a personagem é ruim. Mas, assim, ela se entregou bem à personagem, ela tinha bastante emoção ali, ela tem um olhar muito marcante, né? Então ela tem cenas bem intensas. Mas, enfim, infelizmente ela estava à mercê de uma produção bem ruim. E, bom, gente, é isso. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais também, eu seria muito grata, né? Por lá eu falo bastante sobre moda também, então eu falo dessas coisas de looks de personagens e tal, no Insta e no TikTok. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.